E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos seguindo, né? Na aula passada, a gente começou a tratar da intervenção do Estado no direito de propriedade. E aí, eu tratei basicamente acerca da intervenção supressiva, que é a desapropriação. Nem concluí ainda, mas a gente definiu o que é a desapropriação, né? Forma originária de aquisição de propriedade. Conversamos sobre a desapropriação comum e entendemos que existem 3 hipóteses de desapropriações especiais, trabalhamos cada uma delas. Depois disso, quando a gente finalizou a análise dessas espécies de desapropriação, a gente entendeu como é que funciona o procedimento expropriatório, inclusive se esse procedimento precisar ser na via judicial, se o particular não concordar com o valor indenizatório, né? E quando então vai ter que ser proposta a ação de desapropriação. E aí, pessoal, depois que a gente analisou o procedimento expropriatório, a gente tratou de juros, né, compensatórios, moratórios, os pagamentos feitos acessoriamente na ação de desapropriação. Finalizado isso, trabalhamos com vocês o direito de extensão, direito de requerer a extensão da desapropriação a uma área remanescente do terreno quando ela isoladamente foi inútil e tratamos de desapropriação indireta, esbulho, né? Invasão do poder público que dá destinação pública ao bem e enseja ao particular somente o direito de pleitear indenização, impedindo que esse particular requeira o retorno do bem ao seu patrimônio, inclusive com base no artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41, tá? Daí a gente começa a aula trabalhando 2 pontos que ficaram faltando acerca de desapropriação, para depois seguir para as intervenções restritivas. Então, o primeiro ponto que ficou faltando a gente conversar foi a desapropriação por zona. O que significa desapropriação por zona? Nada mais é do que a desapropriação de uma zona vizinha, a desapropriação de uma obra. Então, a princípio é bem simples. O Estado vai executar uma obra nesse terreno. Ao invés de desapropriar esse terreno, ele desapropria isso tudo. Tá? Então, ele não desapropria o espaço necessário à execução da obra, ele desapropria o espaço necessário e a zona vizinha. O próprio ato de desapropriação vai ter que deixar expressamente definido que parte da desapropriação é para a obra e que parte da desapropriação é por zona. Porque essa parte de preto da desapropriação, ela está sendo feita para a obra. E a outra parte, a de azul, é a desapropriação que está sendo feita por zona. Então ele vai ter que deixar claro que parte da desapropriação está sendo feita para a obra e que parte da desapropriação está sendo feita por zona, tá? O próprio ato, o próprio decreto expropriatório vai ter que especificar o que está sendo desapropriado para execução de obra e o que está sendo desapropriado por zona. Então, o conceito para vocês é bem tranquilo, né? Inicialmente, a gente tem na cabeça que a desapropriação por zona é a desapropriação da zona vizinha, a desapropriação de uma obra. Isso é simples. A questão é, para quê? Para que ele desapropria a zona vizinha, a desapropriação de uma obra? Que a desapropriação por zona é a desapropriação dessa zona vizinha? É fácil de entender. A questão é saber para que ele faz essa desapropriação da zona vizinha. São 2 possibilidades, tá? A primeira é indiscutível, não tem problema, não tem discussão, é a possibilidade dele efetivar a desapropriação por zona, porque ele tem uma necessidade de posterior extensão da obra. Então, essa é a primeira situação. Ele desapropria por zona, porque ele vai precisar estender a obra depois. Então, ele já sabe que vai estender a obra depois, ele já desapropria por zona, para evitar que ele faça uma desapropriação de um pedaço do terreno. Depois ele desapropria outro pedaço, né? Então, para evitar que cada pedaço da obra que ele for estendendo, ele precisa fazer uma nova desapropriação, ele desapropria a área do terreno e ele desapropria por zona, justificando que haverá necessidade de uma posterior extensão da obra. Isso é desapropriação por zona. Mas também a desapropriação por zona, ela pode se dar nas hipóteses em que o sujeito, ele desapropria por zona, o Estado, né? Porque ele vislumbra que a obra vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos. Nesse caso, quando ele enxerga que a obra vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos, ele desapropria por zona para vender depois.
E aí, não para ter lucro, que o Estado não quer lucro, mas com o dinheiro da venda, ele consegue se remunerar dos gastos que ele teve com a obra. Então ele desapropria por zona, vende depois, e com esse dinheiro da venda, ele se remunera dos gastos que ele teve com a execução da obra. Isso também é desapropriação por zona, tá? Essa segunda hipótese é bem questionável. Parte da doutrina entende que isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. Primeiro, porque se trataria de uma especulação imobiliária. O Estado estaria especulando com imóveis, né? A gente estaria diante de uma verdadeira especulação imobiliária. Mas não só por isso. Também pelo fato de que no momento que o Estado faz isso, ele estaria substituindo um tributo que foi criado pela Constituição de 88. A Constituição Federal de 88 criou a contribuição de melhoria como forma de permitir ao Estado que ele se remunere de gastos havidos com obra pública que gere supervalorização de terrenos privados. Então, toda vez que uma obra pública ensejar a supervalorização de um terreno privado, o proprietário desse bem pode requerer pode ter que pagar uma contribuição de melhoria, que é um pagamento de natureza tributária, e essa contribuição de melhoria vai justamente garantir que o Estado consiga se remunerar dos gastos que ele teve com a obra, já que a obra supervalorizou os terrenos vizinhos, de particulares. Então, alguns doutrinadores começam a defender que a desapropriação por zona, baseada na supervalorização dos terrenos vizinhos, não teria sido recepcionada pela Constituição de 88 e, por isso, todas as vezes que o Estado sentisse uma necessidade de receber valores pela obra que ele executou, ele poderia fazer por meio de contribuição de melhoria. Só que o Supremo Tribunal Federal disse que foi recepcionada, sim, pela Constituição a desapropriação por zona nas duas hipóteses, tanto para a posterior extensão da obra, quanto nas hipóteses de supervalorização de terrenos vizinhos. E aí o STF fez uma diferença interessante. Ele disse assim, ó, quando uma obra enseja supervalorização de terrenos de particulares, essa supervalorização, ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária. E aí explicou, a supervalorização ordinária ocorre quando uma obra gera uma valorização similar a todos os terrenos que estejam vizinhos a ela. Então, todos os terrenos valorizam mais ou menos na mesma proporção. Nós temos um padrão de valorização que gera uma valorização ordinária mesmo. Cada terreno tem a sua valorização mais ou menos no mesmo padrão, o mesmo valor de valorização, né? Nada muito a mais, nada muito a menos. Então, isso seria uma valorização ordinária. Ele estaria valorizando justamente aquilo que ele precisava valorizar. É uma valorização de pedaços do terreno, né? E cada terreno teria sua valorização no mesmo padrão. Só que isso não é tão comum. Muitas vezes a valorização é extraordinária. Alguns terrenos valorizam muito, outros não valorizam tanto, outros valorizam bem pouquinho, né? Então nós temos uma variação no que diz respeito a essa valorização, quando a gente fala de valorização extraordinária. Nesse caso, em que a valorização é extraordinária, seria possível a utilização de alíquotas variáveis na contribuição de melhoria. No entanto, seria muito prático, e é possível, a utilização da desapropriação por zona. Então o STF vem dizendo que essa desapropriação por zona, ela é possível quando o Estado vislumbrar a supervalorização de terrenos vizinhos, basicamente quando se tratar de supervalorização extraordinária, ou seja, quando não houver o mesmo padrão de remuneração para todas as propriedades privadas vizinhas, porque se a valorização for ordinária, é mais prática a cobrança por meio de contribuição de melhoria. Se estabelece um valor específico e a contribuição de melhoria vai se basear nesse valor. E aí a gente teria uma valorização uma valorização ordinária e o pagamento por contribuição de melhoria. Quando a valorização for extraordinária, o Estado pode se valer da desapropriação por zona como forma de remuneração, né, dos gastos que ele teve com a obra. Beleza? Perfeito. O último ponto que eu queria conversar com vocês é a retrocessão. Mas para entender retrocessão, primeiro, eu preciso que você entenda o seguinte esquema. Imagine que o Estado executa uma desapropriação para a construção de uma escola. Então,
o procedimento expropriatório foi realizado regularmente. E durante todo o tempo, a finalidade do ato de desapropriação, né, o que justificou a prática do ato, o que foi apresentado como fim de utilização do poder público na prática do ato, foi a construção de uma escola. Daí, depois de um tempo, o poder público terminou o procedimento expropriatório. Ao final, paga a indenização justa, tudo certinho. Expropriação paga. Ao invés de construir uma escola, ele decidiu construir um hospital. Então, ao invés de construir uma escola, ele entendeu por bem determinar a construção de um hospital. Por uma situação de interesse público superveniente, devidamente justificada, ele construiu um hospital. Te pergunto, isso é desvio de finalidade, sim ou não? Tecnicamente, sim. Né? Ele modificou, ele desviou a finalidade originária do ato. Na desapropriação, essa modificação da finalidade recebe o nome de predestinação. Predestinação porque ele alterou a destinação originária do ato de desapropriação. A destinação originária seria a construção de uma escola. Ele alterou essa destinação originária e determinou a construção de um hospital. Então isso é uma alteração de destinação, é uma predestinação. No entanto, o que a doutrina vem dizendo é que nessas situações em que o Estado desapropria o bem para atender ao interesse público com uma finalidade específica e depois ele muda a finalidade específica, mantida a busca pelo interesse público. Então, se ele mantém a busca pelo interesse público e ele modifica somente a finalidade específica do ato, a gente está diante de uma alteração de finalidade autorizada pela lei. A gente chama isso de predestinação lícita. Então, nós temos um desvio de finalidade legal, lícito, autorizado pela lei. A lei permite essa alteração de finalidade na desapropriação. É uma predestinação lícita. Claro que existem algumas ressalvas. As desapropriações que têm finalidade vinculada, né, aquela desapropriação especial rural, que é destinada para a reforma agrária. E a expropriação com fisco, que também vai ser destinada para fins de reforma agrária, programas de habitação popular, essas não podem sofrer uma nova destinação. Então é ilícito você modificar a finalidade específica, mesmo que se mantenha a busca pelo interesse público, quando se tratam dessas desapropriações especiais que têm finalidade específica. E também o artigo 5º do Decreto-Lei 3365 diz que não se admite a predestinação quando se tratar de desapropriação para programas de habitação popular. Então, quando se tratar de desapropriação para a construção de casas e programas de habitação popular, não se admite a predestinação. Então, mesmo que a indenização seja em dinheiro, mesmo que seja uma desapropriação comum, se o Estado utiliza como finalidade da desapropriação a construção de casas e a realização de programas de habitação popular, ela não pode modificar a destinação do bem, nem mesmo para manter a finalidade pública. Ela não pode alterar a finalidade específica do ato. Ela deve manter essa finalidade específica, certo? Maravilha. Então, nas situações em geral, se admite a predestinação desde que lícita, pode haver alteração da finalidade do bem, desde que mantida a busca pelo interesse público. Perfeito. Só que aí, o que acontece? Você imagina uma situação em sentido contrário. O Estado desapropria o bem para construir uma escola. E aí, depois que ele desapropria o bem para construir uma escola, ele constrói, sabe o quê? Nada. Ele simplesmente não constrói nada. Ele tinha desapropriado o bem para construir uma escola, e aí ele não fez nenhuma construção. Ele não construiu nada, tá? Como ele não tinha nada para fazer com esse bem, decidiu vender o bem a terceiro. Vendeu o bem a João. Então ele ia construir uma escola. Já que ele não deu nenhuma destinação pública ao bem, ele decidiu alienar esse bem a terceiro. Perfeito. Te pergunto, isso é lícito? Ele deixa de dar a finalidade pública ao bem e simplesmente aliena o bem a terceiro? Não. Você pode chamar isso de predestinação ilícita, mas você pode também encontrar isso em prova com o nome de adestinação. Adestinação,
porque ele não deu destinação pública nenhuma ao bem. Você pode chamar de predestinação ilícita ou de adestinação, dá no mesmo. Adestinação ou predestinação ilícita, porque ele não deu destinação pública. Ele deixou de dar destinação pública ao bem. E aí, nesse caso, surge ao ex-proprietário o direito de retrocessão. O que é o direito de retrocessão? É esse ex-proprietário chegando ao poder público e dizendo, querido, você não vai usar não? Então me devolva, né? Se você não vai dar destinação pública ao bem, me devolva o que eu quero. Então eu quero o meu bem, me devolva ele, já que você não vai dar a destinação pública a ele. É isso que eu vou dizer. Pessoal, essa retrocessão tinha até sido inserida no Decreto-Lei 3365 pela medida provisória 700, explicando direitinho o que seria predestinação lícita, o que seria retrocessão, mas a medida provisória 700 perdeu a vigência, né? Perdeu a vigência. Ela botava os juros compensatórios em 12% ao ano, que hoje continuam 12% com base na súmula 618, mas tinha sido adequado, né? O Decreto-Lei 3365 também tratava já do mesmo percentual de juros compensatórios, mas a medida provisória 700, ela perdeu a vigência. Então isso aqui deixou de valer. O fato é de que a retrocessão, ela tem regulamentação no Código Civil, e a grande discussão que tem em relação a ela é o seguinte, bacana, então esse proprietário vai dizer, já que você não vai usar, me devolva. Só que nesse meu exemplo, o Estado já vendeu o bem a terceiro, já vendeu o bem a João, e aí, esse ex-proprietário, ele pode buscar o bem dele na mão de João, sim ou não? Pessoal, isso é controverso demais. Então, dificilmente vai ser cobrado de você numa prova objetiva. Inclusive, nas provas objetivas que a gente tem visto ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos, isso não tem sido cobrado, porque a matéria realmente ainda não foi pacificada. O que acontece? Parte da doutrina defende que a retrocessão tem natureza de direito real, e parte da doutrina defende que ela tem natureza de caráter de direito pessoal. Se você entender que a retrocessão tem natureza real, então o direito real tem sequela, e aí você vai buscar o seu bem aonde quer que o seu bem esteja, na mão de terceiro, de quarto, de quinto, não importa, tá? Então, se você enxergar a retrocessão como natureza real, né? Se você entende que a retrocessão ela é um direito real, então você vai encontrar o seu bem na mão de quem quer que ele esteja. E aí, em razão da sequela, o ex-proprietário pode buscar o direito dele na mão de João, problema nenhum. Agora, se você entender que a retrocessão ela seria um direito de natureza pessoal, aí é um direito que se manifesta entre o ex-proprietário e o Estado. E aí, nesse caso, se esse direito se manifesta entre o Estado e o ex-proprietário, essa retrocessão não poderia ser oposta a terceiro, e o ex-proprietário não poderia pegar o bem na mão de terceiro, teria que se resolver com o Estado em perdas e danos, tá? Repito, que a matéria é bem controversa. A doutrina defende que trata-se de direito real, e quem defende que é direito real diz que, na verdade, não é um direito real de retrocessão, porque o direito real é numerus clausulus, mas seria a faculdade do domínio de reaver o bem. O ex-proprietário só pode perder o bem se isso se der por utilidade pública ou necessidade pública ou interesse social. E se ele perde o bem sem essas características, ele não teria perdido a propriedade, então ele pode reaver o bem. Mas o Código Civil trata da retrocessão no capítulo dos direitos pessoais. O artigo 519 do Código Civil trabalha a retrocessão como um direito de preferência de natureza pessoal. Então, esse ex-proprietário, caso o Estado decida não dar destinação pública ao bem, o ex-proprietário teria direito de preferência na aquisição do bem. Se o Estado não quiser utilizar o bem no interesse público, ao invés de vender o bem a terceiro, deveria oferecer esse bem em preferência ao ex-proprietário. Isso é fato. Agora, se essa preferência não for respeitada, isso se resolve em perdas e danos, porque teria natureza pessoal. Então, repito, a matéria não é pacífica. O fato é que a retrocessão é um direito de preferência do ex-proprietário que surge todas as vezes que o Estado não der destinação pública ao bem. Todas as vezes que a gente estiver diante de uma predestinação ilícita, em que o Estado mude a finalidade pública e não dê nenhuma finalidade pública ao bem expropriado. Bacana? Perfeito. Era isso que eu queria terminar a matéria de desapropriação, né? A gente precisava trabalhar esses pontos para finalizar a intervenção
supressiva no direito de propriedade e começar a trabalhar as chamadas intervenções restritivas. E aí, eu nem precisava lembrar isso porque a gente conversou na aula passada, mas eu lembro a vocês que as intervenções restritivas na propriedade, elas não podem impedir o uso da propriedade pelo proprietário. Então o nome já diz, elas restringem o direito de propriedade, mas elas não tomam bem das mãos do particular. Então sempre que você pensar numa intervenção restritiva, você vai pensar em uma situação em que o Estado impõe limitações, restrições ao direito de propriedade, mas mantém o bem nas mãos do proprietário, nas mãos do particular. Inclusive, se a pretexto de estabelecer uma intervenção restritiva, o Estado impede o uso do bem, a gente está diante de uma desapropriação disfarçada, a gente chamou de desapropriação indireta. Se impedir o uso do bem a pretexto de impor uma intervenção restritiva. Então isso é uma desapropriação disfarçada, disfarçada de intervenção restritiva. As intervenções restritivas não podem, em nenhuma hipótese, impedir totalmente o uso do bem pelo proprietário. O proprietário deve continuar utilizando o seu bem, claro, sujeito a algumas restrições, e é por isso que se trata de uma intervenção na propriedade, mas ele continua exercendo o seu direito de propriedade. Ele continua sendo proprietário e podendo se valer dos direitos e das faculdades do domínio. Bacana? Perfeito. Então a desapropriação indireta é remediada com o pagamento de indenização e o reconhecimento da desapropriação, mas a princípio, nessas intervenções restritivas, o Estado limita o uso da propriedade e elas são nada mais do que a manifestação do poder de polícia da administração. Você lembra do poder de polícia, né? A gente conversou lá no primeiro módulo do curso do Carreira Jurídica e a gente trabalhou esse poder de polícia. Definimos com vocês que o poder de polícia também é o poder de limitar o uso da propriedade privada. É o poder de restringir e limitar o uso da propriedade privada na busca do interesse público. Isso a gente trabalhou com o nome de poder de polícia. E esse poder de polícia, ele justifica, ele embasa, ele justifica, ele dá base, ele dá a possibilidade das intervenções restritivas no direito de propriedade. Vamos lá? Rapidinho. Eu quero conversar sobre limitação, servidão, tombamento, requisição administrativa e ocupação temporária. São as 5 intervenções restritivas na propriedade que a doutrina costuma apontar para a gente. Então, para começar, a primeira intervenção restritiva no direito de propriedade é a limitação. A limitação administrativa, ela é, antes de mais nada, uma intervenção de caráter geral e abstrato, tá? Sempre que você pensar na limitação, você não vai pensar em uma restrição específica, vai pensar em uma restrição de caráter geral e abstrato. A ideia da limitação administrativa é essa, é uma restrição de caráter geral que incide sobre uma quantidade indeterminada de bens. Então, uma quantidade indeterminada de bens vai ter que respeitar essa restrição, essa limitação. Então, a limitação administrativa, ela é uma intervenção de caráter geral. Então, eu digo, quem mora na beira-mar só pode construir, no máximo, 4 andares. Essa intervenção, ela não incide sobre o seu bem. Ela incide sobre todos os bens que estejam descritos na norma geral. Então, todos aqueles que estejam na beira-mar. Todo mundo que está na beira-mar está descrito na norma geral e precisa respeitar a limitação. Então, ela não atinge um bem, ela não é uma intervenção na propriedade que busca atingir a um bem especificamente. Ela é uma intervenção na propriedade que atinge uma quantidade indeterminada de bens. Então, todos aqueles que estejam na situação descrita na norma se submetem à limitação. A limitação administrativa é assim. Então, não pode fazer calha voltada para a calçada, não pode construir acima de tantos andares e assim por diante. Claro que, como eu te falei, ela é manifestação do poder de polícia, porque inclusive lá naquela nossa segunda aula, segunda aula do módulo 1, quando há muito tempo atrás, você nem se lembra direito, então na segunda aula do módulo 1, quando a gente conversou acerca de poder de polícia, eu disse a vocês que o poder de polícia se manifesta também por normas gerais, não só por atos individuais e concretos. Então a limitação também é decorrência desse poder de polícia. Agora, 2 detalhes. Primeiro, se você tem um prédio de 1000 andares e agora só pode construir 4, você tem que derrubar 996? Claro que não.
como toda norma geral, a limitação administrativa não retroage. Então, essa limitação, ela produz efeitos prospectivos, não retroativos. Você aprende assim, a lei não retroagirá. Pois eu acrescento, a norma geral. As normas de caráter geral e abstrato não podem retroagir para atingir terceiros que não tenham sido abarcados por ela originariamente. Então, a princípio, como qualquer norma de caráter geral, a limitação administrativa não retroage, ela produz efeitos ex nunc, tá? Então, a partir de agora, não se pode construir acima de 4 andares na beira-mar. Aquelas construções que tinham sido feitas antes da inserção da norma vão se manter lá, porque a limitação não retroage. E, além disso, é importante que você entenda que, por se tratar de uma norma de caráter geral, ela não causa danos específicos, né? Ela não é uma restrição específica que está causando um dano específico a alguém. Não, ela é uma restrição de caráter geral e abstrato. Por isso, como se trata de uma norma de caráter geral e abstrato, a princípio, ela não é indenizável. Então, efeitos ex nunc na limitação e, a princípio, não gera indenização. Eu digo a princípio porque, se você comprovar que sofreu um dano específico, diferenciado, anormal em virtude dela, você vai ser indenizado. Mas como regra, não. Como regra, a limitação estabelece restrições de caráter geral, aplicável a todos da mesma forma. E por ser uma restrição de caráter geral, não enseja direito à indenização. Bacana? Daí, em 2001, a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, né? Até já falamos dele rapidamente na aula passada. O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, né, compete à União legislar acerca do direito urbano, o fato é, o Estatuto da Cidade, entre outros institutos, criou o Instituto da Preempção. Preempção ou preferência. A preempção pública ou a preferência pública é um instituto criado pela Lei 10.257. Essa lei diz que os municípios, por meio de lei, então o poder público municipal, por meio de lei, não é possível que faça por decreto, por meio de nada, mas o município pode, por meio de lei, determinar que algumas áreas do município sejam áreas de preempção. Então se pode estabelecer algumas áreas do município como áreas de preferência. O Estado não está desapropriando. Ele chega e diz assim, ó, essa área aqui é uma área de preempção, ela me interessa. Qualquer pessoa que queira alienar um bem nessa área, primeiro, tem que me oferecer. Então ele não está desapropriando, ele não está calculando o valor indenizatório, nada. Ele só diz assim, se alguém quiser alienar um bem nessa área, primeiro, tem que oferecer a mim, poder público municipal. Se não quiser vender, não vende. Mas se quiser vender, primeiro tem que oferecer a mim, porque eu tenho direito de preferência, eu tenho direito de preempção. Então, por meio de lei, ele pode estabelecer algumas áreas do município como áreas de preempção. Essa declaração de preempção, ela vai durar no máximo 5 anos. Então, ele pode declarar a área como área de preempção por até 5 anos. Pessoal, ele pode dizer assim, declaro a área de preempção por 2 anos, 3, 4, 5 no máximo, tá? Então, prazo máximo em que a área pode se manter como área de preempção do município em razão da declaração é de 5 anos. Não tem fase executória. Eu estou te dizendo que ele declara a área como área de preempção e fica esperando. Se qualquer pessoa quiser alienar, essa pessoa tem que provocar o poder público. Então não é o Estado que faz nada. Ele só informa que caso você decida alienar o seu bem e caso o seu bem esteja localizado nessa área, primeiro, o poder público municipal vai ter que oferecer, se ele concorda ou não com a sua oferta, ele vai ter a preferência para a aquisição desse bem. Só um detalhe, depois de passado o prazo, né, 5 anos ou até menos, pode se declarar pelo prazo que quiser, desde que não ultrapasse 5 anos, só se pode declarar a mesma área como área de preempção de novo, depois de respeitado o período de 1 ano, que é um período de carência. Então, tem que se respeitar o período de 1 ano de carência para que se possa declarar a mesma área como área de preempção novamente, tá? Mas, a princípio, a área é declarada como área de preempção durante 5 anos no máximo, e durante esse período, se o proprietário dos bens que estejam localizados naquela área pretender alienar o bem, primeiro, deve oferecer ao poder público municipal, que vai exercer o seu direito de preferência.
Daqui a pouco eu venho te falar em prazos, rapidinho. Me dá um minuto que eu vou fechar o bloco e volto para a gente continuar. Tá certo? Então, pessoal, até o próximo.